irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Sempre que a memória do sacrifício do Senhor vem na minha mente, eu sempre me pego fazendo uma pergunta na minha cabeça, que é: quem mais poderia fazer isso por nós? Essa é uma pergunta que eu falo que é quase retórica, porque uma pergunta retórica ela é tão óbvia que ela não precisa de ser respondida. Só que por mais que a resposta para essa pergunta, quem mais poderia fazer isso por nós? Por mais que a resposta para essa pergunta seja óbvia, que a resposta é ninguém mais, ela tem que ser respondida toda vez que vier no nosso coração. A gente tem que ter essa informação gravada na nossa mente, no nosso coração, porque assim como a gente já escutou várias vezes de vários irmãos que já compartilharam aqui diversas vezes, isso tem efeitos práticos na nossa vida, E toda vez que a gente entra aqui na reunião, a gente contempla ali, tem uma placa ali na frente do nosso local, que tem a resposta. Então, vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, versículo 12. Aqui, Pedro e João estão diante do Sinédrio, estão sendo confrontados, depois que eles fazem uma cura ali na frente do templo. E vou ler aqui a partir do versículo 11, irmãos. Fala assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Algumas traduções também falam pelo qual importa que sejamos salvos. E a resposta é justamente essa. Toda vez que a gente entra no local de reunião, toda vez que esse texto vier à nossa mente, é isso que tem que ser contemplado. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E isso por quê, irmãos? Porque simplesmente não há ninguém que seja comparado ao nosso Senhor, em nenhum aspecto. O Senhor ele está acima de todos. E a grandeza desse sacrifício também diz respeito ao posto que o Senhor ocupa e ocupou, e ao fato dele ter aberto mão desse posto, por amor de nós, como também foi orado aqui hoje pela manhã. E essa demonstração de amor e de misericórdia, que são incomparáveis, são dignas da grandeza do nosso Deus, elas são realmente, não tem como a gente não ser impactado por isso, não tem como a gente não ser constrangido por um amor como esse, não tem como a gente não se emocionar, não se alegrar, e principalmente não tem como a gente não ter um coração agradecido ao Senhor. Então, sempre que a gente se lembra, sempre que a gente se coloca diante desses elementos, sempre que a gente olha no rosto de um irmão que também foi salvo pelo Senhor, o sentimento de gratidão é quase que imediato. Então, como eu falei, o Senhor ele está acima de todos, ele ocupa um cargo de superioridade a tudo e a todos, e mesmo assim, por amor a nós, ele escolheu abrir mão disso, se fazer carne, se fazer um homem, se fazer o mais baixo dos homens, sofrer a morte mais vergonhosa, a morte mais humilhante de sua época, Dá para dizer que é a morte mais humilhante da história. Eu acho que não tem uma sentença de morte que seja mais danosa moralmente, fisicamente, do que a morte de cruz. E foi justamente isso que o Rei do Universo se submeteu para salvar aqueles que eram seus inimigos, Então, eu queria também ler mais alguns textos falando justamente sobre a misericórdia do Senhor, textos conhecidos por nós. Se os irmãos puderem, por gentileza, abrir em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 22. Diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. E ainda, por gentileza, irmãos, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6. Romanos 5, versículo 6. E diz: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E para encerrar, na primeira epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardado na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Irmãos, que grande salvação que nós recebemos, irmãos. Aqueles que eram corruptos, que eram contaminados, que eram murchos, o Senhor nos fez participantes de uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, e foi pelo sangue dele. E é muito frequente a gente escutar que nós somos comprados por um alto preço. E de fato, irmãos, nós somos comprados por um alto preço, é o que a palavra nos revela. Mas não é porque nós temos um valor muito grande, inerente a nós mesmos. É porque a nossa sujeira e o nosso pecado eram tão grandes que precisou do Senhor matar o próprio Filho dele para poder nos redimir. E que grandiosidade saber disso. E é por isso que a gente escuta tantas vezes, né? A gente reafirma isso no nosso coração tantas vezes. Quem mais poderia fazer isso por nós, irmãos? Quem mais poderia fazer isso por nós? Várias vezes o nosso irmão Levi, quando vai orar, eu acho que quase todas as vezes aqui na reunião, quando ele faz alguma oração, ele termina falando, só o Senhor Jesus. E é isso, irmão, só o Senhor Jesus. Não tem mais ninguém que poderia chegar nem perto de oferecer 1/3, 1/1000º de fração do que o Senhor fez por nós. E isso tem que nos impactar todo dia, isso tem que mudar a forma da gente se relacionar com as coisas, a forma da gente ver a nossa vida. A gente tem que olhar para esses elementos, fazer memória do Senhor como Ele nos ordenou fazer, como Ele nos convida a fazer e ter no nosso coração em alto e bom som. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós não somos dignos, nós nunca seremos dignos, mas o Senhor escolheu por amor, por obediência ao Pai. E hoje tem um cântico do irmão Estênio Márcio que fala: porque tu, ó Cristo amado, fizeste tudo muito bem e glorificaste ao Pai em perfeita obediência que me foi atribuída. A obediência do Senhor hoje nos é atribuída como justiça. E por isso que nós glorificamos ao nosso Senhor nessa manhã. Então, irmãos, quem faz esse convite, assim como nós lembramos todo domingo, é o próprio Senhor. Não é nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa, porque nenhuma outra pessoa teria esse poder de instituir essa nova aliança. Foi o Senhor Jesus quem instituiu e é Ele quem convida. E estão convidados para participar todos aqueles que já o confessaram como seu Senhor. E se porventura alguém aqui ainda não confessou, reconsidere no seu coração. Peça ao Senhor para te dar a iluminação e o entendimento acerca da grandeza que é o sacrifício. E seja grato, porque realmente, irmãos, só tem jeito para nós porque foi o Senhor Jesus Cristo quem o fez. Amém?
Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada, nós não somos dignos de nada além da condenação. Mas aprove ao Senhor entregar o Teu Filho, Senhor, para nos salvar, para nos redimir, para nos chamar de Teus. E hoje para nós é uma alegria tremenda poder declarar, Senhor, nós pertencemos ao Senhor Jesus, nós somos escravos do Senhor Jesus, e nós estamos aqui hoje diante do Senhor, diante dessa mesa, para louvar, glorificar e honrar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova sobre nós a cada manhã, e é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, Senhor. Bendito, louvado, exaltado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queria pedir para os irmãos tocar aquele cântico que diz: o amor do nosso Senhor não termina. Como é que fala? Reunidos, isso. Reunidos vem e opera Deus bondoso, né? Por gentileza, irmãos.